Dê um ok aí, por favor. Se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Parece que está tudo bem. Vanessa, Roberta, Pra todo Rebernardo, mundo quer está dizer. tudo bem. Estamos juntos aqui com muita ousadia. Oi, Ney, Pai do Senhor, isso. Vamos chamar a missionária Fernanda. Glória a Deus. Deixa eu já mandar aqui o convite para Conheço ela. você por dentro e por conhecer. Cadê? A missionária Fernanda. Isso, gente. Obrigado pelo feedback. Obrigado, Diana, Tereza, Jéssica. Obrigado. Bem, missionária Fernanda, tá aí? Mas por dentro está sangrando, mas eu conheço. Pai do Senhor, missionária. Pai do Senhor, pastor. Tudo bem? Tudo bom? Tá baixo Tá para baixo? mim. Meu Deus, faz a tua obra. Só Deixa eu diminuir ajeitar aqui. aqui. Quanto tempo, né? Ô, A irmã Beth, a missionária Beth tá aí, ó. Beth.Pinheiro. tá aqui, tá do meu ladinho, tá? É mesmo? Ela foi a ganhadora do É, sorteio, né? roubou meu presente. É, Missionária ela foi Beth, para lá do gente. sorteio, ela ganhou. Minha amiga, eu quero louvar a Deus pela sua vida. Sei que você é uma pessoa muito compromissada, né? A gente já vai falar um pouquinho da sua vida, mas sei que você, além de ter tantos compromissos, você ainda dá aula e você, com o maior amor e carinho, aceitou esse desafio para a gente, né? E de tanta gente aí que está pedindo a sua live, pedindo para você participar, você me selecionou para participar, então eu quero louvar a Deus pela sua disponibilidade. Quero agradecer a Deus por você já ser um canal de bênção nas nossas vidas, né? E eu louvo a Deus. Obrigado desde já, tá bom, minha amiga? Tá bom, meu querido. Pai do Senhor. As meninas estão aqui me dando um auxílio Sim, para ficar isso, para ficar uma visão melhor, né? Mas tá conseguindo ouvir bem? Todo mundo tá conseguindo ouvir bem? para mim tá ótimo. Se você quiser chegar um Então, a paz pouquinho do atrás, Senhor, fica meu melhor. pastor. Para quem não me conhece, eu sou a missionária Fernanda Simões, congrego ali na Assembleia de Deus Ministério Praça Seca, na Assembleia de Deus Ministério Praça Seca, pastor Natanael Castro. Só um minutinho que está mexendo aqui, peraí. Então, pastor Natanael Castro. Deus tem trabalhado comigo com mulheres, e eu tenho pregado a palavra do Senhor, e Deus tem movido algumas mulheres para ouvir a minha pregação e ter se aproximado comigo, né? E Deus tem falado muito comigo esses últimos tempos com isso. E só lembra que eu quebrei o braço, né? No dia seguinte do meu Isso. aniversário. E ali eu perguntei ao Senhor o que era aquilo, né? Porque a gente tem que questionar o Senhor, as nossas lutas, nossas provas. E ele falou para mim assim, já está na hora de você levantar suas intercessoras. E eu levantei Nossa. essas intercessoras, né? E Deus falando o tempo todo que estava me dando um presente, né? E que eu ia desembrulhar antes do final do ano. E na primeira consagração que eu fiz com essas intercessoras, nasceu o grupo Mulheres Ousadas. Ontem nós fizemos um grupo aberto para quem quiser ser ousada. Eu acho que de ontem para hoje já tem mais de 60 mulheres nesse grupo. Que maravilha. E dizendo, eu estou ouvindo, né, o que Deus está falando através da sua vida, e eu quero também isso para mim. Quer dizer, a gente não é nada, né, pastor? Mas a gente vê Deus agindo. E essas ousadas estão se multiplicando aí. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas muito maiores com ela. E estou muito honrado pela sua vida. O senhor sabe que eu tenho um carinho muito especial para o senhor. Amém. Primeira vez que eu conheci o Senhor, eu sou assim, quem me conhece sabe. Quando eu gosto, é notório. E a primeira vez que eu vi o Senhor pregando, falando do seu testemunho, o meu desejo do coração era lhe abençoar muito. Se eu tivesse muito dinheiro, com certeza o Senhor ia ser rico no dia Que seguinte. isso. Porque era o desejo. Na verdade, era o meu coração dizendo assim, ó, se aliancia com esse homem. Porque o seu nome, pastor, eu vou falar sobre nome, né? Por que mulheres ousadas? Porque o significado do nome Fernanda é Sim. ousada. E o seu nome tem uma profecia.
né? Não, você não nasceu com esse nome, mas já está na boca de todo mundo. Qual é? Juninho Milagre. Mesmo o povo não querendo, alguns se levantando, um sambalate da vida que a gente sabe, mas está na boca do povo. Então, todo mundo, quando fala Juninho Milagre, Deus está profetizando milagre, milagre, milagre. Né? E você está aí de pé, vivendo milagre. E da mesma forma na minha vida, quando alguém fala Fernanda, 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 a pessoa está falando ousada, ousada, ousada. E o que é essa ousada, né? Deus falou para mim assim, filha, ousada não é abusada, né? Não é nada disso. Ousada é aquela que tinha todos os motivos para parar, para estar parada, chorando num canto, mas está ousando em acreditar no que Deus fala para ela. E é essas mulheres que eu estou à procura. Não é mulheres que estão chorando no canto, não. É aquelas que podem até estar chorando agora, mas ouve a voz de Deus e fala, não vou chorar mais. Eu vou ousar acreditar em tudo que Deus tem para mim. A realidade não é essa, mas o que Deus tem a gente sabe que é grande. E eu amo a sua vida e estou muito feliz de estar aliançada. E esse convite para mim é um presente, ó. Tô aqui, ó. Que isso, hein? Tô aqui, ó. Ó. Peraí. Vai, mostra de novo, mostra de novo. Vou mostrar, ó. Esse aqui tá novinho, porque esse aqui vai virar presente de alguém que ainda não consegui entregar em mãos. Mas o meu já tá mais do que rabiscado. Isso. Tem esse aqui, ó. Nossa, que top. Esse eu ganhei de presente, hein, tá, gente? Ganhei dele no dia do meu aniversário. Isso aí. Ó, tem mais, ó. Eu não podia fazer coisas grandes, mas o mínimo, que era consumir, né? E falar assim, ó, eu quero estar aliançada. Às vezes é só um item, que as pessoas não entendem isso, né, pastor? Verdade. Ofertar na vida do profeta não é sacrifício para ninguém. É dizer, eu quero estar aliançado com esse milagre aí. Ó. Amém. Que isso? Livro, caneca e agenda? Isso, só não vim com a roupinha. Porque eu falei assim, ai, gente, eu quero botar meu amarelinho, entendeu? Porque eu já estou usando meu vestidinho para cima e para baixo. Mas daqui a pouco eu vou chamar uma ousada que está usando uma blusinha, tá? Isso no aí. Final, eu vou chamar elas aqui, aí ela vai mostrar só a blusinha. Que top. E eu trouxe também hoje, ó. Nossa, deixa eu tirar aqui o comentário de novo. Peraí. Isso é o seu livro. Jesus. Isso, é o nome do meu livro. É verdade, que a maior oportunidade é a gente ter esse Jesus, né? É isso mesmo. Missionária Fernanda, então, além de missionária, pregadora, escritora, professora. E uma pergunta que... E agora é idealizadora do Grupo Ousadas, né? Isso, e agora nasceu um projeto aí, eu acredito que vai alcançar o mundo, o Brasil, o nome do Senhor será glorificado. Recebo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, antes de você trazer uma palavra para a gente, né? Dentro desse tempo que você prega, palestra, aconselha, dentro, fora do Rio de Janeiro, essas alianças que você tem colocado para estar com você, tanto pastores, pastoras, missionárias, você tem tido algum bloqueio por ser mulher, por ser ousada, por ser a Fernanda Simões? Existe algum bloqueio ou alguma resistência? Conta pra gente. Olha, eu acredito que a gente sempre tem, né? Mas posso falar uma coisa para o senhor? Todo mundo que me conhece fala assim, Fernanda, você tem uma graça, mas não sou eu não, sabe, gente? É Jesus mesmo. Que aonde eu chego, eu vejo pessoas assim me amando. Às vezes a gente passa algumas coisas na nossa vida que a gente não entende. Mas quando Deus decide botar pessoas para te amar, e eu vejo assim, ó, muitas pessoas, aonde eu vou chegando assim, com um carinho muito especial comigo. E eu vejo pessoas falarem para mim assim, poxa, eu fui ali naquela igreja, não fui tratada dessa mesma forma. Poxa, eu conheci não sei quem, não fui tratado da mesma forma. E eu vejo assim um carinho muito especial. É claro, pastor, a gente até encontra alguns casos, né? Existem casos assim. Sim.
Mas eu vou te falar, nesse tempo de pregadora, né, itinerante, fora da minha igreja, eu vou te falar, eu tenho encontrado muito mais amor. Então não dá nem para me lembrar de alguns casos Bom, ruins, entendeu? que maravilha. Pastora Lisa está aí, ó, nossa amiga, pastora Lisa, Eu vi, colocou. tem gente, Tem muita ó, tem gente muitas boa. amigas ousadas aí. Tem Vânia, diaconisa Vânia, que é uma das secretárias das ousadas. Que Tem benção. missionária, ó. Aí, ó, a Lisa falando aí, ó. Também te amo, Lisa. Hoje, gente, eu tô conseguindo até ler. Eu sou péssima para fazer live, pastor. Que benção. Mas só Jesus. Minha amiga, Aí, fala pra ó, tem gente. missionária Elisângela, pastora Sandra, missionária Beth, que eu vi, pastora Patrícia, que é uma das mídias aí do Grupo Ousadas. Que chique, Tem hein? muita mulher aí. Minha amiga, fala pra gente o texto que você vai ler para eu colocar aqui e você fica à vontade para falar sobre aquilo que o céu concedeu a você. E eu tenho certeza que através da sua palavra coisas irão se destravar. O nome do Senhor será glorificado e, principalmente, Deus mudará decreto. Fala Ah, pra tô vendo gente a aí. Cris aqui, ó. Cris, pastor, olha, quando o senhor me fez o convite, Sim. na hora que o senhor me fez o convite, né? Deus muda o decreto. Na hora, Deus falou para mim assim, as filhas de Zelofiade. Aí eu falei assim, ah, mas vai ser a primeira pessoa que vai fazer isso, vai trazer no primeiro dia. E eu assistindo todos os dias, falando assim, não deixa ninguém falar, não. Não é porque Deus tinha botado no meu coração. Porque quando a gente fala de mudança de lei, mudança de decreto, a gente já lembra desses personagens, né? E que se encontra lá em Números, capítulo 27, a partir do versículo 1. Quer que eu Números já vinte e comece a ler sete. aqui, Baquinho? Isso, versículo 1. Eu vou ler até o versículo 11. Pode ficar à vontade. Números Amém? 21, é isso? Só para a gente acompanhar, tá? Diz assim, essa versão que eu vou usar é peshita, ela é aramaica, então é um pouquinho diferente, mas todo mundo entende. Diz assim, então se aproximaram as filhas de Zelofiade, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés. Das filhas de Manassés, filhos de José, e os nomes das suas filhas eram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirsa. E se apresentaram à entrada do tabernáculo temporário, diante de Moisés, diante do sacerdote Eleazar, diante dos príncipes e diante de toda a congregação, e disseram: nosso pai morreu no deserto. Embora ele não tenha participado com os dos grupos que se levantaram contra Yahvé, com os dos grupos de Coré, porque ele morreu nos seus pecados e não teve filhos. Porque há de desaparecer o nome do nosso pai do meio da sua família? Por não ter filhos, dai-nos herança entre os irmãos do nosso pai. E Moisés apresentou a causa delas diante de Yahvé. Então Yahvé disse a Moisés: as filhas de Zelofiade falam corretamente. Dê a elas possessões de uma herança entre os irmãos do pai delas, e será estabelecida para elas a herança do pai delas. E os filhos de Israel dirás: quando um homem morrer, sem ter filho varão, dai a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, dai a sua herança a seus irmãos. E se não tinha irmãos, dai a sua herança aos seus tios paternos. E se não tiver tios paternos, dai a sua herança ao parente mais próximo da sua família. E ele tomará possessão dela. Estatuto de justiça será aos filhos de Israel, tal como Yahvé ordenou a Moisés. O título dessa live é Deus muda decreto. E, como eu falei, eu gosto muito sobre nome. Nome mexe muito comigo.
desde que eu comecei a ler a Bíblia há muitos anos atrás, eu sempre preguei trazendo tradução do nome. Tem alguns pregadores, né, que vêm quebrando um outro pregador, sem necessidade nenhuma, né, porque Deus usa cada pregador de um jeito. Não precisa você diminuir um outro para se apresentar melhor, né? Então, eu sempre, característica minha, Deus falava comigo assim. Então, hoje, sendo pregador, eu uso muito essa função de tradução de nome. E por isso que Deus mexeu muito comigo sobre o meu nome, Fernanda. E se a gente olhar a genealogia lá no comecinho, a gente já vê que o significado é importante. Eu fiz anotações e eu vou ler rapidinho, só para a gente dar continuidade na pregação. Quando você fala Adão, você diz homem. Quando você fala Adão gerou Sete, Sete significa apontado ou determinado. Quando você diz que Sete gerou Enos, Enos significa mortal. Enos gerou Cainã, que significa desgraça, pena e aflição. Cainã gerou Maalalel, que significa o santo Deus. Maalalel gerou Jered, que significa descerá. Jered gerou Enoque, que significa ensinando. Enoque gerou Matusalém, que significa sua morte trará. Matusalém gerou Lameque, que significa desespero e sem esperança. Lameque gerou Noé, que significa descanso ou conforto. Agora a gente vai fazer toda a tradução do nome e a gente vai ver um recado de Deus para a gente nessa genealogia. A tradução é: homem apontado ou determinado a morrer em desgraça, plena e aflição. Mas o santo Deus descerá, ensinando, e sua morte trará ao desesperado e sem esperança descanso e conforto. Então, os nomes de cada um ali tem uma frase escondida. E aqui, nesse caso aqui, existe um decreto. E qual é o decreto? A gente acha que o decreto é a perda da herança. Mas, na verdade, ela fala da herança no segundo ponto. O primeiro decreto, que é o decreto principal, aqui nesse caso tinha herança como consequência. Mas o ponto principal desse decreto é o desaparecimento do nome do pai. E tem hora que a gente tem que levar a nossa vida e perguntar qual é a motivação que a gente quer que seja quebrados os decretos na nossa vida. A gente quer que os decretos sejam quebrados para a gente ter herança. A gente quer que os decretos sejam quebrados para a gente simplesmente alcançar alguma coisa, ou a gente quer que os decretos sejam quebrados ou mudados, que Deus mude alguns decretos, justamente para aparecer o nome do nosso Pai. Porque elas aqui vão ficar sem o nome do Pai. E eu e você temos um Pai. Elas, nesse momento, por causa que o nome do pai não aparece, elas não têm herança. Porque o nome do pai não está citado, o censo aconteceu no capítulo 26, e o nome do pai não saiu. E é por isso que agora elas não vão ter terra e nem herança. Então, a primeira motivação minha em meus decretos, para que Deus mude, é falar com ele assim: pai, eu quero que o seu nome apareça. Eu quero que o seu nome fale. O seu nome fale em relação à minha vida. Então, eu anotei aqui que é muito interessante, porque a gente comenta que elas são da descendência e na Bíblia nada é à toa, né? Então, vai falando ali o nome do pai, Zelofeade, o nome do avô, e vai chegando até a tribo, que é o último daí da descendência dela, que é Manassés. E todo mundo sabe o que significa Manassés. Quando José, lá em Gênesis 41, 51, ele diz:
Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. Na verdade, o significado da palavra Manassés é esquecimento. Então, essas mulheres agora estão quebrando algo que está numa raiz, que é o esquecimento de Manassés. Manassés significa esquecimento, e eu peguei uma versão diferente, que é a King James, que diz assim, ó, Deus me fez esquecer meus dias difíceis e de toda a família de meu pai. José, na verdade, estava falando que ele estava esquecendo da tristeza dele, mas foi muito forte o nome que ele deu. Ele deu um nome para um filho dizendo esquecimento. E agora, se essas meninas não tomassem a frente para que o decreto não fosse quebrado, realmente Manassés, nessa linhagem aí da família dela, seria esquecido. Então, Deus nos chama já para movimentar aqui embaixo coisas que já estão colocadas como decreto há muito tempo. Então, você vê que já tinha uma raiz aí para que houvesse o esquecimento do nome desse pai. Mas elas se posicionam. E cada uma delas vão tomando uma posição. Vão tomando uma atitude, né? Mas é o que eu falei, qual é a motivação primeira? Então, o primeiro tópico aqui é, qual é a sua motivação? Qual é a sua maior motivação? Porque tem pessoas fazendo coisas ou buscando, né, fim de alguns decretos para dar resposta para os outros, para falar para alguém, para dizer que para dizer que chegou. Podem pensar isso da gente, mas dentro da gente, a gente tem que ter a motivação certa. Não interessa o que o outro acha, interessa a minha motivação. E a minha motivação tem que ser: o nome do meu pai não vai ser esquecido. Aonde eu chegar, eu tenho um pai. Vocês podem falar aí na live? Eu quero a companhia da galera aí, ó. Todo dia escrevendo. Eu tenho um pai. Eu tenho um pai. E mesmo quando a gente não tem pai terreno, a gente tem um pai celestial. E eu posso falar isso, meu pai é vivo, mas quando eu nasci, ele estava no processo de separação com a minha mãe. Então, eu até os acho mais ou menos 11 anos, eu quase não via meu pai. Então, para mim, dos 6 aos 11, então, não vi mesmo. Eu só vim ver a partir dos 11 anos. Então, pequenininha, eu não tinha um pai. Não tinha a presença de um pai. E eu vejo Deus trabalhando em mim, na minha vida inteira, para mim entender o verdadeiro pai que ele é. É claro que depois, aos 17, eu perdi a minha mãe, e aí meu pai se fez mais presente, né? Mas mesmo assim, não tinha a mesma ligação que a mãe. Mas eu quero falar dessa figura de pai que eu não tinha. E esses dias, eu pregando num lugar, e eu me lembrei de um acontecimento na minha vida. Quando minha filha fez 14 anos, eu levei ela ali no parque do Beto Carreiro, né? E eu levei porque ela pediu, e a gente não faz nem essas questões, nada. É mais para brincar, para tirar foto, porque criança, não, né, jovem, não vê isso. Então, eu fui acompanhando ela. E pastor Juninho, a gordinha sofreu naquele parque, porque é um parque que tudo em pé, tudo para andar. E eu ali no segundo dia, eu não estava nem querendo ir no segundo dia, mas eu fui. Era 2 convites, eu queria ficar no hotel. Eu já vi uma piscina lá no hotel, eu já imaginei assim, ó, vou tomar o café da manhã, vou entrar nessa piscina, deixa ali pro parque, eu vou ficar aqui. E ela falou assim, não, mãe, se a senhora não for, eu não vou. E eu fui pro parque mais que forçada, né? Ela e outras amigas que estavam com a gente forçaram para mim ir no parque. E dentro do parque, no segundo dia, eu cansada, teve uma hora que eu fui ao banheiro, e dentro daquele banheiro, o banheiro lá, eles cantam aquela musiquinha do Beto Carreiro. Beto Carreiro, e aquilo ficou no meu ouvido, eu no banheiro, e aquilo no meu ouvido. Daqui a pouco, pastor, sumiu a porta. Não era mais a porta. Aí o cenário que eu vi era
Era como se eu estivesse num sofá, uma criança sentada num tapete, assistindo uma televisão. E quando eu olhei bem o cenário, eu vi que o cenário era a minha casa e aquela criança era eu. Meu E Deus. aquela criança estava assistindo na época, né? Porque eu não nasci no berço evangélico, estava assistindo Trapalhões. E aquela criança olhando aquela propaganda que tinha dentro do Trapalhões, do Parque do Berto Carreiro. E eu vi aquela criança e eu lembrei, era uma coisa assim tremenda. Eu lembrei eu falando assim, eu nunca vou conseguir ir nesse parque, porque eu não tenho um pai. E dentro desse parque, dentro desse momento, Deus gritou no meu ouvido, filha, eu te trouxe. Você pode não ter um pai terreno, mas você tem um pai celestial. Você esqueceu, você não lembrava, mas eu não esqueci. E eu saí daquele banheiro chorando muito. E a minha filha falou assim, mãe, que você está chorando? Eu falei, porque Deus me encontrou no banheiro. Né? Porque Ele faz essas coisas com a gente. E é isso que está acontecendo aqui. Essas mulheres iam ver o nome do pai ser esquecido. E a gente carrega um nome, e o nome do nosso pai. A gente não lembra de muita coisa, a gente esquece de muita coisa, mas ele, tudo que promete, ele não esquece. E Deus me fez lembrar isso, como eu tenho um pai. Mesmo quando o pai da terra simplesmente falha, o Pai Celestial nunca vai falhar. Você que está nessa live, mediante seus decretos. Deixa eu beber uma aguinha aqui na minha caneca chique, fica à vontade, sabe? Fica à vontade. Eu estou anotando. Ó. Mesmo que o nosso Pai, o decreto, parece que não, os decretos da nossa vida é o nosso fim, o nosso Pai Celestial quer marcar a nossa história com o nome dele. E às vezes ele deixa o cenário ficar bem pior. Já tinha acontecido o censo, já tinham distribuído todas as terras, e essas mulheres agora, elas não ficam falando nos cantinhos, elas vão direto em quem tem que falar. E o problema é que, se a gente não reconhece o pai que a gente tem, a gente vai recorrendo a todo mundo e não recorremos àquele que realmente pode nos ajudar. Quando a gente entende que a gente tem um pai, a gente pode ver a situação cada dia pior, mas a gente sabe que na hora certa, o nosso pai vem defender a gente. Porque se nós, sendo do jeito que somos, damos coisas boas para os nossos filhos, imagina o nosso pai celestial, né? Então, Deus, muitas das vezes, ele quer mostrar nos nossos decretos a paternidade dele. E a gente tem que mostrar algumas coisas também para ele. E agora eu vou falar em relação ao significado do nome dessas meninas. Cada uma delas tinha algo em relação a esse pai. A primeira, você sabe que o significado do nome dela, algumas traduções é Maala, outras é Macla, né? Então, essa primeira, o significado significa confiança. Para o nome do meu pai aparecer, a primeira coisa que eu tenho que ter é ser uma Macla. É ter confiança nesse meu pai. Aí eu lembro de Davi. Uma palavra que mexe muito comigo, eu já preguei em alguns lugares, o Salmo 68, versículo 11, só a parte A, que diz assim, Deus deu a palavra. Davi escrevendo o Salmo, ele escreve, ali tem uma vírgula, porque tem uma pausa de pensamento para continuar a escrita, né? Então ele está dizendo, Deus deu a palavra. Quem deu a palavra para Davi? Foi o pai dele, Jessé? Claro que não. Foi os irmãos dele, que tinha um pouco de inveja, né? Vamos botar assim? Claro que não. Quem deu a palavra é aquele que a gente pode confiar. Só quem não tem confiança em
nas coisas que acontecem na vida é porque, na verdade, não recebeu a palavra, pastor. Porque quem recebeu a palavra dele, confia. Porque a gente não é no poder do homem, não é no homem, né? Não é o homem que vai fazer na minha vida e na sua, não. É quem prometeu. Então você não precisa correr na frente de ninguém. É confiar no Pai que você tem. Maravilha. Deus, quando ele deu a palavra para Davi, Davi na vida dele inteira mostra essa confiança. Então eu preciso ser Macla. Eu preciso ser uma pessoa que confia no Pai que eu sirvo. Aí a segunda filha é Noa, que significa não para por ninguém. Em outras traduções, aquele que ninguém detém. Ninguém vai deter a gente e a gente não para por ninguém. Não é porque a gente é forte, não. Não. Primeiro porque a gente tem um pai que deu a palavra e que a gente confia. E eu vou lembrar de um outro personagem chamado Neemias. Nada, nem circunstância, nem ninguém com autoridade pode me tirar do foco daquilo que Deus mandou eu fazer. Meu Deus. Para você que está nessa live, para você que quer que os decretos sejam quebrados, você não pode andar com a voz da maioria. Você tem que andar com a voz que falou com você. Aí você não vai se deter. Porque quantas vezes vozes próximas da gente, bem próximas, quer tirar a gente do foco. E a gente sabe que são vozes até que nos ama, mas está sem a direção. Lembra de Pedro? Pedro amava Jesus, mas falou para Jesus, Senhor, não faz isso não. Epa, aparta. Ele já viu quem era que estava ali por trás. Então, se Jesus, né, nos ensinou a não ouvir as vozes próximas até que nos ama, é porque a gente, para ninguém nos deter, a gente tem que entender que a voz que tem que reger a nossa vida, o nosso pensamento, a nossa coragem, a nossa determinação, a voz é do Senhor Jesus. Eu creio. É Ele. Então, Noa não parava por ninguém. Neemias não parou por ninguém. Você imagina o que seria Neemias no dia de hoje? Oh. Gente torcendo o nariz, falando, um copeiro, achando que pode ser alguma coisa. Se Deus mandou fazer, vai ser. Querendo ou não querendo. Aleluia. Vai ser. Vai chegar aonde Deus quer que chegue. Né? Aí a próxima filha é Opa, que significa não anda com os pés atados, não anda com os pés presos. E andar com dificuldade, né? Falta equilíbrio. Não dá para você, em busca de mudança de decreto na tua vida, se você não tem equilíbrio para superar ou para suportar as coisas até o decreto ser mudado. E aí eu vou lembrar de Jacó, porque a gente usa como o significado do nome de Jacó como usurpador, né? Mas no original é aquele que segura no calcanhar. Aquele que segurou o calcanhar. E a gente vê que uma criança nascendo, já segurando o calcanhar, ele já está mostrando por que veio. Ele já está dizendo, ó, eu cheguei e vou segurar a minha bênção. E agora você vê ele velho no deserto, segurando o anjo. Ele segura o anjo. Então Jacó é aquele que segura aquilo que ele quer. Ele tem uma meta e ele vai até o fim. Ele segura. E aí ele segura aquela meta, ele segura o anjo e diz assim, me abençoa. Quer dizer, ele está mostrando um equilíbrio mediante a situação. Ele estava pertinho de encontrar com o passado. Porque quando a gente tem que retornar ao passado da nossa história, a gente às vezes perde alguns equilíbrios. Sim. E é necessário
a gente ter equilíbrio tanto para o futuro da nossa vida, quanto o equilíbrio para lidar com o nosso passado. E principalmente para lidar no dia a dia do nosso presente. Então, Okla, que significa não anda com os pés atados, é o que eu e você que está em busca que o Senhor mude os decretos na sua vida é pensar, para mim correr eu não posso estar presa a nada. Para mim correr eu não posso estar presa a ninguém. E Deus tem me ensinado isso, pastor. Eu me envolvo com muitas pessoas, eu amo muitas pessoas, eu honro muitas pessoas. Mas quando elas começam a achar que tem que me atar, não entendeu o que Deus tem comigo. Porque o que Deus tem comigo é para mim correr. Então não posso. Só um minutinho que está aqui perto, está passando um trem. Esqueci disso. Tem problema, né? não. Não tem problema, mas dá para ouvir, não dá para ouvir? Está dando para ouvir? Então tá bom. Então, para a gente ir em busca da quebra de alguns decretos, a gente tem que botar isso na nossa mente. Não dá para você ficar preso. Vai ter hora que você vai ter que deixar a gente ir. Nossa. Dói, dói. A gente fica triste? Fica. Mas se não tem o mesmo propósito, não tem a mesma visão, deixa aí. Eita. Não fique presa a ninguém. Você está presa àquilo que Deus falou com você. Aquilo que Deus tem com você. Aí depois vem Milca, aquela que tem autoridade. E aí eu acho interessante que hoje a gente está assim num tempo que todo mundo quer mostrar autoridade, né? Mas autoridade gritando, impondo, exigindo, não é autoridade. Jesus andava numa simplicidade e todos falavam, gente, é homem que fala com autoridade, ele tem autoridade. Eles mexiam com a autoridade da época, sim, sem enfrentar essas autoridades. Porque a autoridade não é guerreando, gente. Jesus não quis guerra com ninguém. Jesus não provocou briga com ninguém, mas mostrava autoridade. E eu lembro nessa hora, eu lembro de um outro personagem chamado Naamã, aonde a Bíblia mostra que ele tem uma autoridade. E quando Naamã vai chegar com aquela carta ao rei de Israel, trazendo do rei da Síria, o rei de Israel fala assim, isso daí ele está querendo ocasião de guerra comigo. Sabe o que eu aprendo? Quem não tem autoridade e está no grito, e está buscando tudo no grito, querendo tomar posse da autoridade que não tem, em guerra, essa pessoa arruma guerra com todo mundo. Avalia as pessoas que só vivem em guerra. Tudo é motivo de guerra. Você postou alguma coisa, é para você. Você falou alguma coisa, é para você. Tem hora que eu vejo algumas postagens, a gente é carne, a gente dá vontade de responder, mas eu falo assim, gente, eu não posso abaixar meu nível, porque o nível dessas pessoas são muito baixos. Então, o meu nível, eu escolhi ser alto. Então, se eu escolhi, para que eu vou responder? Eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer. E o que eu tenho que fazer? Continuar fazendo o que Deus mandou eu fazer. E isso já está mexendo com todo mundo. Isso mexe com todo mundo. Porque já estão vendo você em busca de mudanças de decreto na tua vida e, na verdade, já estão sofrendo com isso. Então, aquele rei achou que era guerra, e não era guerra, era uma oportunidade para apresentar Deus de Israel. Então, como ele não entendeu, o profeta se apresentou. Então, quem quer guerra, deixa lá no Facebook, arrumando guerra com os outros. Aí deixa os outros que gostam de guerra também botar comentário de guerra. Deixa a gente botar guerra lá no status. Deixa todo mundo agir com guerra. Mas você não faz isso. Faz igual Eliseu. Deixa eles achando que tudo é guerra e você se apresenta como profeta. Esse é o principal.
Meu Então, Deus. quem tem autoridade é quem fala com autoridade. É quem todo mundo vê autoridade. E a autoridade não é brigando com todo mundo. A autoridade é você mostrando a autoridade de Deus na sua vida. Aí agora vem a última filha, que é Tirsa, que significa prazer, alegria e graça. E aí é o que todos nós temos que ter em busca da mudança do nosso decreto. É a gente lembrar que a gente está na luta? Estamos. Estamos nas provas? Estamos. Mas a gente tem prazer, alegria e graça. Aí tem algumas pessoas que falam assim, é um personagem, aquela pessoa ali é um personagem, porque ela tem várias lutas e aí quando ela pega o microfone, ou quando ela fala ali, é um personagem. Não, gente, não é personagem nenhum. Eu tenho prazer, eu tenho felicidade, eu tenho a alegria de servir esse Cristo, e é isso que nós temos que ter todos os dias. Os decretos das nossas vidas não podem tirar a nossa alegria. A minha alegria não é se eu tenho hoje ou não tenho terreno amanhã, se eu vou ter herança, se eu não vou ter, se eu tenho um carro bom ou se eu não tenho. A minha alegria é que eu sei para onde eu vou. A minha alegria, eu sei que a minha herança ninguém tira. Aí eu vou lembrar da Sara falando para Agar, despede essa serva, que o filho dessa serva não vai herdar com meu filho. Sara, você só tem autoridade nesse território, porque Deus tem autoridade em todo o território. E se Deus falou que Ismael vai herdar, não tem você que vai tirar. Então, a minha alegria é porque eu já sei o que eu vou herdar. A minha alegria é porque eu já sei o que Deus tem comigo. Nossa. A minha alegria é porque eu sei aonde eu vou chegar. Mas tem momentos de choro? Tem. Tem momentos de escassez? Tem. Tem momentos de prova? Tem. Tem momento que a gente não está aguentando? Tem. Eu não sou um personagem. Eu choro, mas a motivação é a graça de Deus na minha vida. A minha motivação é a graça. Aí as pessoas falam assim, meu Deus, como você consegue, você chegou, como a gente falou no comecinho que você me perguntou, né? Sobre a graça. É a nossa alegria. A gente não chega machucando ninguém, a gente não chega ferindo ninguém. Porque quem tem graça, esbanja a graça de Deus. A gente lembra dos personagens Esther, Davi, José. Aonde eles entraram, eles mostraram a graça de Deus. Esther pode entrar, era 2.000 mulheres. Virou 400 e ela não foi a primeira a entrar na presença do rei. Mas quando entrou, foi diferente, porque o que Deus tem conosco... Podem, quem quiser, correr na frente, Você ainda bota a pessoa para ir na frente de você. Vai na frente, minha filha, vai. Você está com pressa? Então vai. Mas a graça é que vai fazer a diferença quando você chegar. Então, o que adianta correr para chegar sem graça nenhuma? Então, toda essa passagem nos mostra essas mulheres quebrando um decreto, quebrando uma lei. E houve uma mudança de lei. Aí eu te pergunto, pastor, Deus fez uma lei injusta? Deus não sabia que precisava botar um adeno nessa lei? Sabia, mas ele estava esperando essas 5 mulheres chegar. E aí eu vou falar para as minhas mulheres, né, que estão por aí, as ousadas. Ousadas, Deus está esperando você chegar num ambiente de decreto. Aleluia! Chegar para quê? Para mudar algumas coisas. Mas não é chegar para ser, para aparecer, nada disso, é para ser diferente. E o principal, ganharam todas as 5. Sabe por quê? Porque evangelho é união, gente. Isso aí. Eu não consigo entender, pastor. Quando começa a querer um quebrar o outro, um querer machucar o outro, e não entende que é união. Caim chegou primeiro para ofertar, mas Deus quis a oferta de Abel. Aí Caim fica com raiva porque não foi aceito. No lugar dele melhorar a oferta dele, ele mata o irmão.
É só mudar a tua oferta, é só mudar a tua posição, é só mudar a tua postura, é só mudar quem você é. Não precisa competir com o outro. Deus vai receber do outro, Deus vai receber de você. Então, 5 mulheres mostrando que a união delas mudaram decreto. E eu falo para essas mulheres ousadas, eu falo, não quero, não... Quem entrar querendo competição não é o meu pensamento. Não é para ficar junto com a gente. Porque a minha intenção é essa. Eu quero mulheres que uma levanta a outra, uma fala para a outra. E é outra coisa, pastor Juninho, pelo amor de Deus. O que é esse povo só criticando a vida do outro? De repente, eu não estou nem lendo todo mundo que escreveu aí, mas de repente entrou aí um desavisado para criticar alguma coisa, né? Então, por quê? Porque quem critica o tempo todo, sabe quem é? É quem não entendeu que a gente ganha na união. Meu Deus. A gente vai muito mais longe na união. Então, Deus vai mudar um decreto? Vai. Deus mudou esse decreto? Mudou. E, principalmente, o nome do pai dessas meninas não foi esquecido. E é o principal na minha vida, pastor Juninho. É onde eu for. Todos saberem que eu tenho um pai. Meu Deus. Falo muito, né, pastor? Nada. Eu estou anotando aqui, botando o hino. Ó. Tá ouvindo? Minha amiga, que isso, hein? Que isso? Será que o povo recebeu? Se você foi edificado Eu por acho essa que palavra, sim. recebeu, bota assim, eu creio, eu tomo posse, eu recebo. Só para quem tem pai. Ó. Vem, filho amado, vem em meus braços. Só para quem tem pai. Eu tenho um pai. Minha amiga, muito obrigado. Obrigado mesmo. Eu, né? Amigo, eu quero agradecer a você, agradecer vários amigos. Eu vi a pastora Cristiane Garcia aí, ó, a gente. E eu queria agradecer as minhas ousadas. Posso só chamá-las aqui rapidinho? Só para finalizar, e você pode ir embora. Tá? Eu vou embora em paz. Vem cá, meninas. Elas estavam quietinhas. Ó, você imagina uma porção de ousada junto? Só tem quase 60, né? Ó, Mas, Senhor, meu missionário. Tudo bem? Cadê? Nem aparece Vem cá, vem cá. Aê! Aí a blusa, pastor. Top, hein? A minha dona modo. Meu milagre! Ó. Quero sorteio, vai ter sorteio hoje, essa glória. Vou Olha, ganhar tudo olha. hoje. A Beth não vai ganhar, não. Ela já ganhou da outra vez, sou eu que vou ganhar. Eu que estou assistindo desde o começo. Eu vou ganhar, desde ontem. Rapaz, Mas pode vamos- um abraço. Deus abençoe a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Temos pai, temos pai. Glória. Não somos órfãos. Oh, É isso Temos aleluia. quem nos defende. Você tá vendo, né? Aleluia. Aguentaram 1 hora caladinha. Deus abençoe. Oi, vocês. Vou oi. fazer um sorteio breve lá na loja do Instagram. Na loja virtual do Pastor, Instagram. a Beth é sem ética, pastor. Eu marquei ela. Não era para ela ir lá e marcar todo mundo e roubar a minha vitória. Pai. Entendeu? Mas a gente ama, e a gente não pode entrar na competição, entendeu? Aí a gente tem que liberar o perdão. Ó, todas as lives, desde segunda-feira, eu tenho anotado pelo menos 3 pontos de muitas coisas que a gente consegue ouvir do que Deus tem usado, como os outros que aqui passaram. E eu anotei 3 coisas daquilo que Deus usou. Não dá para anotar muita coisa, né? Porque aqui a gente filma, a gente tira foto, a gente volta para cá, a gente vai... Mas eu anotei 3 coisas e vou colocar lá no feed. Eu botei a primeira. Temos um pai. E o pai nos deu um nome. E esse nome nos deu uma história. Segunda coisa, a minha motivação dará rumo aos meus decretos. É Terceira isso. coisa, que eu acho que foi o que todo mundo falou, né? Todo mundo até escreveu aqui. Eu tenho um pai. Eu não sou órfão. Aí, eu Isso tive aí, mais esse duas. nome...
e o nome do nosso pai vai aparecer. Isso, viu? Eu anotei mais duas. Ó, não somos um personagem, nós somos real. Isso, pastor. Não sou personagem. E o quinto, eu tenho que escolher agora para colocar lá. E o quinto foi, se não carregar a graça, chega. Se não correr com a graça, não chega. E se chegar, Não adianta sem graça. chegar. Depois você vai me dar esse esboço, que eu vou emendar no meu. Eu vou anotar lá. Qual é a intenção disso? É para que a gente sabe que a palavra surge de muitos efeitos, né? Uns choram, outros reagem, outros gritam, outros caem. Cada um tem uma reação do conforme a gente adora a Deus. Mas é tão bom quando a gente consegue ouvir uma palavra e a gente consegue aplicar nas nossas vidas. Então, desde segunda-feira, estou fazendo isso, pedindo às pessoas que, além de escreverem aqui enquanto estão participando ao vivo, que quando sair o vídeo lá no feed, aquele que não pôde pegar desde o início, ou entrou no final, ou não conseguiu ver, para ver de novo, ver pela primeira vez, e colocar lá pelo menos um ponto que Deus falou com ele. Então, eu anotei 3, na verdade 5. Pastor Leandro Moisés, Sim. pastor Delcides Aguiar, foi Daniel, missionária Mariana Esther e missionária Fernanda, as filhas de Zelofeante. Né? E eu orando para eles não falarem isso antes. Isso é mal de professora. Não é mal de professora? Tudo anotado. Missionário, nós vamos Meu orar. amigo, muito obrigado. Mas antes de orar, vamos fazer uma foto, uma selfie bonita? Meninas, tiram foto aí. Ó, eu vou fazer... Vou nem fazer o coraçãozinho, não. Eu vou fazer assim, ó. Quem vai tirar foto? As meninas estão tirando aqui. Tira o print. Foi? Oi. Benção pura. Ora por nós, ora por decretos, ora para que Deus mude, na verdade, os decretos. Obrigado pela sua participação. Obrigado a todos que aí participaram, a sua equipe. Estamos orando por esse projeto, conta com a gente, tá bom? E lembrando do seu livro, né? Jesus, a minha maior oportunidade. Isso. Ora, minha amiga missionária Fernanda. Amantíssimo Deus, Senhor amado, querido, Pai. Senhor, eu quero te louvar. Muito obrigado. Senhor, em meio aos nossos decretos, o seu nome vai aparecer. Sim, o seu nome não vai ficar esquecido. Senhor, a nossa motivação não é o terreno. A nossa motivação não é o bem material. A nossa motivação é o nome que a gente carrega. Sim, Pai amado, nessa tarde, venha quebrar os decretos que ainda carregamos. De Jesus. Mas se o Senhor não quebrar, Pai, sim, nós Deus. Queremos ser lembrados de filhos que até com decretos levava o seu nome. Porque o Senhor trouxe, o Senhor veio na terra e o Senhor levou até o fim o nome do seu Pai. E nós vamos levar o seu nome também. Em nome de Jesus. Amém. Você quer mandar algum beijo aí, pessoal? Dá um beijo na missionária Joyce. Fala que dia 31 eu vou dar um abraço nela, tá? Dia 31, isso. Dia 31 de março. De março. Isso. Lá na Areta, na Casa de Recuperação. Isso. Fala, a paz para todos. Fica com Deus. Obrigado, tá? Um forte abraço. Um beijão para todo mundo aí, gente. Vem cá, você vai no Queimados em Chama? Não sei. O que acontece? Deus nos deu uma oportunidade para pregar em 3 retiros nesse carnaval. Entendi. Tá, porque eu tô querendo uma blusa nova, tá? Porque já foi liberada aqui aquela blusa, tá? A gente combina, então. Vou te chamar no zap. Tá bom, meu pastor. Tá bom? Fica na paz. Deus abençoe. Tchau. Fica na paz. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Mais uma live.
missionária Fernanda. Obrigado a todos pelo carinho. A live vai ficar salva. Lembrando a você, se você foi edificado por uma palavra ou por essa 1 hora de live, faça o que eu estou fazendo. Bom, daqui a 5 minutinhos a live vai estar lá no Insta, né? Ela vai estar aqui no Insta, vai estar salva no nosso feed. Todas as lives estão salvas. Low battery, please charge. Acabando a bateria da caixinha de som. E você vai lá e coloca pelo menos um ponto do que Deus falou com você. Eu tenho certeza que está terminando aqui. Peraí, minha filha. Não para não, Jesus. Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Até amanhã às 3 horas, tá bom? Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para nós gloriosa. Deixa eu trocar aqui. Acaba não. Isso. Low battery, please charge. Voltou. Power off. Acabou. Deus abençoe, gente. Fica na paz. Um forte abraço. Obrigado pelo carinho. Conto com vocês amanhã às 15h.